E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos para a resposta da semana 2 do PET 1, certinho? Então, pessoal, vamos lá para essa primeira questão do CIMAD. Seguinte, os fragmentos de textos relacionam e contrapõem os temas da natureza e da cultura. É interessante observar que não falta ao chimpanzé a mesma capacidade de observação e diversão de uma criança no primeiro ano de vida, faltando-lhe, porém, a capacidade de comunicação. Assim sendo, cada observação realizada por um indivíduo chimpanzé não beneficia a sua espécie, pois nasce e acaba com ele. No caso humano, ocorre exatamente o contrário. Toda experiência de um indivíduo é transmitida aos demais, criando assim um interminável processo de acumulação. Assim sendo, a comunicação é um processo cultural, mas explicitamente a linguagem humana é um produto da cultura. Mas não existiria cultura se o homem não tivesse a possibilidade de desenvolver um sistema articulado de comunicação oral. Certo? Então, todo comportamento humano se origina do uso de símbolos. Foi o símbolo que transformou nossos ancestrais antropóides em homens e felos humanos. Todas as civilizações se espalharam e perpetuaram somente pelo uso de símbolos. Como vocês estão vendo aqui nesse texto, a importância do uso dos símbolos, a importância da linguagem oral. Sem ela, não haveria cultura. Né? E é um processo, como foi colocado aqui, de acumulação. Ou seja, vai passando de geração em geração essa questão dos símbolos, essa questão da linguagem. E com isso, é claro, vai havendo o desenvolvimento da linguagem, vai havendo o desenvolvimento da nossa cultura também. Inclusive aqui, segundo o antropólogo White, um antropólogo americano contemporâneo, ele considera que a passagem do estado animal para o humano ocorreu quando o cérebro do homem foi capaz de gerar símbolos. Entende? Então, todo comportamento humano se origina do uso dos símbolos. Para a gente ver aqui e analisar a importância dos símbolos, a importância da linguagem para a cultura humana. Certo? Então vamos lá. A relação de diferenciação entre natureza e cultura tem como aspecto fundamental o fato de a cultura, como elemento distintivo da humanidade, nascer da singular capacidade humana de assimilação e comunicação. Interessante. A cultura, componente humano, ser processo de distanciamento e de ruptura do reino animal, superando os determinismos da natureza. Não é bem assim que ocorre o processo de cultura e também, por outro lado, ela foge um pouco daquilo que o texto está buscando, está procurando. A evolução gradual da raça humana não conseguiu anular nem mesmo minimizar a decisiva presença dos instintos da ação humana. Também essa aí vai ser a correta, a que o enunciado está pedindo. A natureza animal apresenta capacidade criadora de símbolos, como elementos comuns aos homens e aos animais não humanos. Não é bem assim como todos nós sabemos. Aí está muito óbvio. Né? Natureza determina o que os seres são. Não, também não é a resposta correta. Então, nesse caso, a resposta é a letra A. Tá certo? Então vamos lá para a próxima. Vamos lá, a questão 2. Esse fragmento aborda o tema da cultura. No final do século XVIII e no princípio do seguinte, o termo germânico "kultur" era utilizado para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma comunidade, enquanto a palavra francesa "civilisation" referia-se principalmente às realizações materiais de um povo. Ambos os termos foram sintetizados por Edward Tyler, do vocábulo inglês "culture", que, tomado em seu amplo sentido etnográfico, é este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Com essa definição, Tyler abrangia em uma só palavra
todas as possibilidades de realização, além de marcar fortemente o aprendizado da cultura em oposição à ideia de aquisição inata, transmitida por mecanismos biológicos, tá certo? Então, o homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a experiência adquiridas pelas numerosas gerações que o antecederam. A manipulação adequada e criativa desse patrimônio cultural permite as inovações e as invenções. Estas não são, pois, o produto da ação isolada de um gênio, mas o resultado do esforço de toda uma comunidade. Então, vamos lá. A distinção e a relação entre natureza e cultura deve-se ao fato da cultura acontecer nos homens naturalmente, com a evolução, uma vez que está transcrito em todo ser humano o necessário aparecimento da cultura? Não. Essa resposta não corresponde. Determinar, tanto quanto a herança genética, o comportamento do homem, uma vez que os homens são simultaneamente natureza e cultura, também negativo. Nascer devido à ação genial de certos indivíduos dotados de capacidade natural superiores, tal elemento decisivo da humanização, não. Isso aí pode ser alguma, né? Não é dessa forma. Ser processo e resultado, como já falava o texto aqui, acumulativo de humanização do animal homem, possibilitando e expressando conquistas materiais e espirituais. E, sem dúvida, a resposta é essa aqui. Inclusive, o texto, de certa forma, já determinava, né? Então, o ser humano, na realidade, ele destaca-se dos outros animais em sua existência. Não se limita a aceitar o mundo natural que o rodeia, mas o modifica, construindo a civilização. Então, podemos considerar a natureza como um conjunto de todas as coisas que existem em estado bruto, ou seja, independente da interferência humana. Não foram os seres humanos que construíram as florestas, os rios, os minerais, as estrelas, todas essas coisas que existem antes do nascimento do primeiro humano e poderão continuar a existir após o desaparecimento da espécie. Tá certo? Então, o ser humano, porém, ele destaca-se dos demais primatas justamente pela capacidade de modificar a natureza. E não se limita a aceitar aquilo que é dado quando do seu nascimento, mas ele age no sentido de modificar o seu entorno. Então, desde cedo, ele aprendeu a utilizar lascas de pedra e pedaços de madeira como instrumentos, construindo lanças e outros utensílios. Ele também aprendeu a manipular o fogo, ocupando lugares até então inóspitos aos primatas. Então, graças à sua capacidade de transmitir seus inventos e suas modificações a seus descendentes, o homem passa a produzir o quê? Cultura. Podemos assim definir a cultura como o conjunto de tudo aquilo o que o homem constrói, modificando a natureza. Incluímos no conceito não apenas objetos materiais, mas também objetos espirituais, como comportamentos, crenças e manifestações artísticas. Então, os bens culturais diretamente diferentes dos naturais, entende? Os bens culturais diferentes dos naturais não existem sem a participação humana. Ao contrário, é imprescindível que o ser humano haja para que se produza a cultura. Então, pessoal, vamos lá para a próxima. Então, vamos lá para a questão 3. Lê o fragmento do poema do escritor e poeta Bertolt Brecht. Nós vos pedimos com insistência, nunca digam isso é natural, diante dos acontecimentos de cada dia, numa época em que reina a confusão, em que escorre o sangue, em que se ordena a desordem, que o arbítrio tem força de lei, e que a humanidade se desumaniza. Não diga nunca isso é natural, para que nada passe a ser imutável.
Leia o item sobre cultura na parte do conteúdo dessa semana, bem como um poema acima e disserte sobre os ricos e consequências de considerar aspectos da cultura. Faça folha separada. Certo? Normalmente leia o item sobre cultura na parte do conteúdo dessa semana, bem como um poema acima e disserte sobre os ricos e consequências de considerar naturais aspectos da cultura. Tá certo? Na realidade, é claro, quando falo aqui nesse fragmento, isso é claro que é pessoal, como vocês sabem. Vocês vão emitir a opinião de vocês a partir desse texto que foi colocado, né? É muito bom, muito interessante para que a gente possa refletir, a gente possa analisar. Como essa questão de deixar tudo natural, será que isso é certo? Principalmente interessante que ele coloca aqui em relação a esses certos fatos, em relação ao arbítrio, que tem força de lei, que tem poder, entende que a humanidade se desumaniza. Será que é natural? Muitas coisas que estão acontecendo, muitas coisas que ocorrem, simplesmente concordarmos com isso, né? Isso me faz lembrar, não sei, acho que o escritor escreveu determinada vez, tem o nome dele aqui, escreveu o seguinte. Isso aí foi da época lá do nazismo, né? Que ele falava: um dia vieram e levaram o meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte vieram e levaram meu outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia vieram e levaram meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. Então eu acredito que seja isso. Muitas coisas que nós vemos e achamos natural, como está acontecendo com o outro, nós não nos preocupamos. E acabamos caindo na armadilha de achar isso natural, sendo que na realidade não é natural. Então é muito bom que a gente venha refletir sobre essas questões, porque um dos grandes maus que aconteceu na humanidade, inclusive Hannah Arendt fala na banalização do mal, o que era? O que era a banalização do mal? Muitas coisas iam acontecendo e as pessoas iam se aceitando passivamente, sem contestar, sem reclamar, entende? Então, a barbárie que foi o Holocausto, tudo que ocorreu, e a aceitação das pessoas é porque ela já tinha se habituado justamente com a força da lei provocada, inclusive, e que o arbítrio, como é colocado aqui, a maneira como ele era colocado, e as pessoas iam aceitando. Entende? Vamos supor, é uma época que, de fato, foi uma época, como nós corremos esse risco ainda, onde o ser humano perdeu sua humanidade, justamente por sempre achar o que se passa de uma forma natural. Tá certo? Então, vamos escrever esse texto, vamos refletir sobre essas questões. Tá bom? Então, até a próxima aula.